pastor da igreja, amém? Amém. Vamos seu assento em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 22 até o verso de número 33. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Se alguém estiver sem a Bíblia, acompanhe aqui pelo Dana Show, para que juntos possamos fazer a leitura desse texto bastante conhecido, que tem por título: Jesus anda por cima do mar. Aleluia! Diz assim, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repete assim comigo: porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Esse texto, irmãos, um texto bastante conhecido, mas Deus, quando me fazia meditar nessa passagem, Ele me chamou a atenção para um detalhe. Então, por mais que você pense que você chegou aqui e fala: poxa, você já conhece essa história, eu já ouvi muitas vezes ministrações sobre isso, eu peço que você coloque toda a sua atenção, coloque todo o seu foco aqui, porque Deus tem um mistério para te revelar aqui nessa noite. Quem gosta de mistério revelado na palavra? Deus tem algo novo aqui para nós. Olha só, começo do capítulo 14, João Batista, ele morre. E João Batista e Jesus eram primos. E João foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Então a morte de João Batista entristece muito o coração de Jesus. Ele fica muito triste por causa da morte de João. Mas mesmo estando triste, mesmo passando por um momento de aflição, um momento de dificuldade, Jesus não paralisou a sua jornada e deixou de fazer algo. E às vezes, irmãos, eu já quero começar a fazer uma mensagem ao teu coração desde agora. Geralmente eu faço a introdução, mas eu vou desde agora te cutucar no seu lugar. Às vezes quando a gente fica meio triste, a gente fica preocupado, a gente fala: não, me deixa aqui no meu cantinho, eu vou ficar aqui quietinho, quando tudo passar, quando tudo melhorar, eu volto a fazer obra, quando tudo melhorar, eu volto a tocar, eu volto a cantar, eu volto a orar, eu volto a pregar, eu volto a dirigir. Deus fala: não, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a obra do Senhor vai continuar. Você acha que você não vai ter força, você acha que você não será capaz, mas o Senhor está te levantando e Ele está te capacitando. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, porque as Escrituras ensinam, e eu posso dizer por experiência própria, às vezes nos momentos de maior dor, de maior aflição, quando a gente acha que não pode, quando a gente acha que não consegue, é nesse momento que Deus levanta a gente com mais glória, com mais força, com mais poder e com mais autoridade. Porque quando a gente pensa que a gente é fraco,
aí é que nós estamos fortes pelo poder de Deus. Então o Senhor está levantando pessoas aqui que estão tristes, que estão preocupados, mas Ele manda te dizer: eu estou te levantando hoje, porque a obra continua sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Aí Jesus começa a pregar e Ele ensina uma grande multidão. E quando acaba a ministração, já era o final do dia, e os discípulos falam assim: Jesus, despede a multidão, tem muita gente, fala que eles vão para cada um para suas casas, para que eles possam comer. E Jesus fala assim: não, vamos alimentá-los, já alimentamos eles espiritualmente, mas devemos prover o alimento material. E eles não tinham comido, e todos conhecemos a história: vem 5 pães, 2 peixinhos, Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, e com aquela pequena porção inicial, Jesus alimenta uma grande multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí todo mundo fica maravilhado: que grande milagre, que coisa tremenda, olha o que Jesus fez, que maravilhoso, o povo sai feliz, alimentado, inclusive os discípulos, que depois de terem servido todo mundo, pegam a sua porção também, comem, estão ali de barriga cheia, alimentados. Aí Jesus só pensa assim: agora, entrem no barco e vão para outra banda, e eu vou ao monte sozinho para orar. E aí Jesus se retira para o monte para orar e manda os discípulos seguirem viagem. Só que Mateus, aqui nesse texto que nós lemos, ele não diz para onde Jesus mandou eles ir. Ele apenas falou que Jesus mandou eles irem para outra banda. Só que esse mesmo texto, você encontra o relato dele, a descrição dele, em outras 2 passagens, em Marcos capítulo 6 e também em João capítulo 6. E quando você lê esse texto nas outras 2 passagens, você encontra alguns detalhes adicionais que vão ser interessantes para a nossa reflexão aqui. Por quê? Porque Jesus manda os discípulos irem. E o texto diz que os discípulos entram no barco e eles começam a navegar. Eles vão remando ali no lago de Genezaré e eles vão avançando. Aquele lago tinha por volta de 10 quilômetros de extensão. Então eles estavam saindo de uma margem e iriam até a outra margem. Quando eles estão a 25 ou 30 estádios, ou seja, cerca de 5 a 6 quilômetros de distância da margem, ou seja, na metade do caminho, vem um grande vento, e um vento contrário. E este vento contrário faz com que as águas se agitem e levanta-se uma grande tempestade. E o texto diz que o vento era contrário. E aí, às vezes a gente lê esses textos, irmãos, e a gente não se faz algumas perguntas muito importantes que nós temos que fazer. Veja comigo, pensa comigo, presbiteriano. Eles estavam com Jesus na operação do milagre. Jesus falou assim: eu vou para o monte orar sozinho, vão vocês para outra margem. Eles obedeceram o que Jesus falou, sim ou não? Sim. Aparentemente sim. E aí eles estão indo para onde Jesus mandou eles irem, e no meio do caminho, do nada, tem um vento contrário. Se eu estivesse naquele barco, irmãos, eu ia me perguntar: mas que negócio é esse? Jesus mandou fazer alguma coisa? Eu obedeço o que Jesus manda fazer e o vento vem contrário contra a minha vida? Por que isso acontece? Quem já enfrentou o vento contrário na sua vida? Quem está enfrentando o vento contrário? Fala assim: misericórdia. Quando a gente está indo errado, quando a gente está fazendo errado e o vento vem contrário, a gente sabe por que vem. E a gente fala assim: eu estou passando por esse vento, mas eu sei por quê. Mas quando a gente está fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer e vem o vento contrário, a gente se questiona. A gente se pergunta e fala assim: Jesus, por que esse vento contrário está vindo contra a minha vida? Por que o vento está soprando contra o meu casamento? Por que esse vento está soprando e a porta não se abre? Por que o vento está soprando contra o meu ministério? Por que o vento está soprando contra o meu filho? Por que o vento está soprando contra a minha saúde? E quantas vezes a gente se pergunta o porquê? E Jesus me trouxe aqui nessa noite e Ele vai te dar uma resposta. Por que é que o vento contrário sopra muitas vezes na nossa vida? Olha para o seu irmão e fala assim para ele: o pastor sabe, você não está afim de dar glória a Deus hoje, mas ele vai pregar mesmo assim, ele vai continuar pregando mesmo assim. Se você não quiser a glória, se você não quiser a pessoa para glorificar, a palavra vai continuar sendo ministrada. Só que eu quero te dizer um negócio: quando glória sobe, a glória de Deus desce, a glória sobe, a glória de Deus desce. Então se você vem aqui só para me ouvir falar,
e o vento contrário vem, por que isso está acontecendo? Se eu estou fazendo tudo certo, Jesus. Revela, Senhor. Só que às vezes o tudo certo não é tão certo assim. E aqui tem um mistério. Coloca para nós, Richard, Marcos, capítulo de número 6, no verso 45. Aleluia, Jesus. Olha aqui, presta atenção que fala esse texto. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Mateus falou que eles iam para outra banda, parou aí. Só que Marcos continua. Olha o que Marcos fala: para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Olha o que Marcos diz: que Jesus fala para os discípulos: entrem no barco, eu vou para o monte orar e vocês vão para Betsaida. Aí olha o que João fala. Vai lá, João, capítulo 6. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Jesus mandou ir para Betsaida, eles estavam indo para. Olha aí. Olha o mistério. Deus lindo, aleluia. Pastor, eu nunca vi isso. Só porque você estuda a Bíblia, irmão. Para Deus, aleluia. Você sabe tudo de maquiagem. Você sabe por que o Santos tomou 6 gols do Vasco. Você sabe que o Corinthians ganhou hoje. Você sabe que o Palmeiras não vai ser campeão. Você sabe tudo de carro. Você sabe tudo de um monte de coisa. Mas sabe pouco de Bíblia. Sabe por quê? Porque não estuda. Mas eu vou explicar hoje. Eu vou te explicar. Presta atenção aqui. Presta nesse mistério aqui. Olha só. Jesus falou para eles: vão em direção a Betsaida. Betsaida ficava a nordeste, um pouquinho para cá, tá bom? A poucos quilômetros de Cafarnaum. Não se tem a localização precisa, mas era cerca de 3, 4 quilômetros, era pertinho o lugar do outro. Mas Jesus mandou eles irem para Betsaida. Eles entram no barco e falam assim: Jesus mandou a gente ir para Betsaida, mas vamos para Cafarnaum. Meu Deus. E aí eles tomam outro caminho. Exato. Ô, Jonas. Cutuca seu irmão e fala assim: ô Jonas, ô Pedro, ô João, ô Tiago, ô Mateus. Eita, glória a Deus. Revela, Senhor. Presta atenção aqui. A história de Jonas é igual. Só que a história de Jonas fica evidente, sabe por quê? Porque Deus mandou Jonas ir para lá, Jonas vai para cá. Jonas faz tudo o contrário do que Deus falou. Aí fica nítido, fica evidente o erro. Só que aqui o erro não era tão grosseiro, o erro não era tão grande, eles não estavam indo tão longe, eles estavam indo perto, mas perto não é no mesmo lugar. Jesus mandou fazer isso, mas eu não vou fazer exatamente o que ele mandou, mas eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer quase isso, eu vou fazer um pouquinho menos. E aí, irmãos, aqui está o grande erro, sabe por quê? Porque tem pessoas que fazem como Jonas, faz o caminho contrário. Tem gente que não faz como Jonas, mas também não faz tudo aquilo que Deus mandou, faz uma parte, mas não faz outra. Vem no culto do domingo, mas não vem no culto da quinta, vem no culto da quinta, mas não vem no domingo, vem no ensaio, mas não vem na escola bíblica. Ele faz, mas faz mais ou menos, porque Deus manda te dizer assim: ó, o tempo de fazer mais ou menos acabou hoje. O tempo de fazer mais ou menos acabou hoje. A partir de hoje é tempo de começar a fazer tudo conforme Deus está mandando. Aleluia. É forte isso. É para aprender. Olha só, Aleluia. Jesus mandou eles irem para Betsaida. Eles fazem. Se Jesus era perto? Era. Mas era o lugar onde Jesus tinha mandado ir? Aí o vento contrário sopra. Meu Deus. E aí eles começam a se desesperar. E falam assim: Jesus, o que vai acontecer? O barco vai naufragar. Nós vamos afundar, vamos morrer aqui. Só que, por que o vento contrário soprou? Para matá-los? Porque se fosse para matar, já tinha matado. Era para afundar o barco? Não, porque se fosse para afundar, já tinha afundado. Sabe por que o vento contrário sopra às vezes? Para colocar o nosso barco no rumo para onde Jesus quer que a gente vá. Glória a Deus. Jesus está falando com pessoas aqui. Você está me perguntando por
Esse vento não é para a morte, não é para sua vergonha, não é para humilhação. Esse vento é para colocar o seu barco no rumo de novo. Esse vento é para colocar você na direção de novo. Esse barco é para acertar o caminho. Você errou a rota, tomou um atalho para lá, saiu um pouquinho para cá. Jesus está te colocando na rota de novo. Sabe por quê? Porque Ele quer que você chegue aonde você tem que chegar. Porque lá Ele tem vitória para a sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Sabe o que quer dizer Betsaida? O significado de Betsaida é casa de pesca ou casa de pescador. E sabe o que quer dizer Cafarnaum? A aldeia de Naum, e Naum significa misericórdia, ou seja, a aldeia da misericórdia. Olha só, entenda os mistérios, entende a profundidade da palavra, irmãos. Eles acabaram de viver um grande milagre na multiplicação dos pães ali com Jesus. Estavam de barriga cheia, tranquilo. E eles queriam um lugar de paz. Eles queriam descansar. Queriam ficar de boas. Quem quer ficar de boas? Né? Todo mundo, né? Quem não quer? Eu também. Só que aí Jesus, em vez de mandar eles para um lugar que eles iam ficar de boas, Jesus mandou eles para um lugar de trabalho, para a casa da pesca. Eles queriam descanso, mas Jesus queria trabalho. Eles queriam relaxar, Jesus queria obra. Eles queriam descansar, Jesus queria que eles fizessem um pouco mais. Ia chegar o tempo do descanso, mas ainda havia uma obra a ser feita. E às vezes, irmão, o vento contrário vem com a gente por isso. Sabe por quê? Porque a gente está querendo parar, a gente está querendo se acomodar, a gente está querendo descansar. E Jesus está soprando o vento para dizer: não é tempo de parar ainda, é tempo de continuar. Ora um pouquinho mais, canta um pouquinho mais, prega um pouquinho mais, insiste um pouquinho mais. Depois vai chegar o tempo de descansar. Mas agora ainda tem muita pesca para fazer. Para Cafarnaum, ao invés de ir para Betsaida, porque eles queriam ficar de boas. Jesus queria que eles trabalhassem. Esse é um motivo. Segundo motivo, porque Cafarnaum, pastor, era uma cidade importante. Cafarnaum era uma cidade grande. Cafarnaum era um lugar onde Jesus já tinha operado muitos milagres. Eles queriam estar no centro dos acontecimentos. Eles queriam estar num lugar onde fosse tudo grande. Só que Deus queria levar eles primeiro para um lugar pequeno. Me ajuda a pregar. Cutuca um crente e fala assim: ó, antes de chegar no grande, Deus vai te levar no pequeno primeiro. Você quer pregar? Glória! Você vai pregar. Mas antes dá uma passadinha lá na porta primeiro. Dá uma passadinha no departamento infantil primeiro. Dá uma passadinha na administração de oferta primeiro. Dá uma passadinha na direção de culto primeiro. Dá uma passadinha na intercessão primeiro. Dá uma passadinha em algum lugar, porque vai chegar o teu momento de estar em Cafarnaum. Mas antes de Cafarnaum, vai ter que passar por Betsaida. Eu cheguei na empresa agora, eu quero ser o novo presidente da empresa. Oh, aleluia! Deus pode te colocar lá, mas antes começa sendo auxiliar, vai ser o estagiário, vai ser o trainee, vai ser o consultor, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Começa em Betsaida, vai subindo, vai subindo. Deus tem coisa grande para você, mas é o grande de Deus. Começa no pequeno, ele começa no pequeno e vai te fazendo subir, te fazendo subir, te fazendo subir. Mas tem gente que quer ir direto para Cafarnaum. Meu Deus. Tem uma interpretação aqui, pastor, das traduções que falam que João diz que eles iam para Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum era o ponto final. Eles iam parar em Cafarnaum. No final, eles iam chegar em Cafarnaum mesmo. Só que antes de Cafarnaum, Jesus mandou eles darem uma paradinha em Betsaida. Porque Jesus iria encontrá-los em Betsaida. E de Betsaida eles iriam juntos para Cafarnaum.
Só que eles olham e falam assim: para que eu vou parar ali se eu posso ir direto para lá? Para que eu vou fazer o caminho mais longo se eu posso encurtar, pegar um atalho? Não existe atalhos no reino de Deus. Glória! Não existe cortes de caminho no reino de Deus. É por isso que muita gente tem enfrentado ventos contrários e não está entendendo o porquê. Jesus te trouxe aqui hoje para te explicar, para te fazer entender. Por alguma razão teu barco saiu um pouquinho da rota, sai um pouquinho para a direita, sai um pouquinho para a esquerda. Jesus soltou esse vento para colocar no rumo de novo, e agora ele está no rumo e ele vai chegar lá. Deus tem coisa grande, Deus tem milagre, Deus tem profecia, Deus tem ministério, Deus tem porta aberta, Deus tem casamento, Deus tem tudo de melhor. Mas antes da coisa grande, tem que enfrentar as coisas menores. Antes de Cafarnaum, tem que passar em Betsaida. Glória a Deus! Glória a Jesus! Hoje eu estou sendo bem rápido, bem rápido. A gente vai acabar algo bem cedo hoje. Presta atenção. Você sabia, pastora Simar, que Pedro, André, seu irmão, e Filipe nasceram em Betsaida? Eles nasceram lá, a Bíblia diz. Só que agora, depois que montaram uma empresa de pesca, Pedro e seu irmão André, e provavelmente os outros também, moravam em Cafarnaum. Jesus, quando eles saem do lugar do milagre, fala para eles assim: ó, vai lá para Betsaida. Mas eles decidem ir para Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus queria que eles voltassem para as raízes. Aleluia! E eles queriam ir para casa, onde eles poderiam ficar de boas. Espírito de Deus, revela a Jesus está levando algumas pessoas aqui hoje a refletir e está dizendo para você assim: ó, é tempo de você voltar para as raízes, viu, meu irmão? Aleluia! É tempo de você voltar para aquele momento que você vinha para o culto com alegria, e você glorificava, você saltava, você pulava, e ninguém vai nem te chamar. Você dá uma horário, você já vinha com alegria. Hoje é um par, tem que te arrastar, tem que dar carona, tem que oferecer chocolate no final do culto para te comprar para você vir. Hoje está difícil de vir. Jesus fala assim: é tempo de voltar para as raízes, é tempo de voltar para onde tudo começou, é tempo de voltar para aquele momento onde você tinha alegria, tinha prazer em cantar, em louvar, e se não tivesse data show, você cantava com o gogó mais alto ainda. Se o som parasse, você fazia capela e não tinha problema. Quando não tinha banda, e tocava no playback e cantava com a mesma glória e unção, e não tinha problema. Só que a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo as raízes de Betsaida e vai querendo ficar na tranquilidade de Cafarnaum. E Jesus manda dizer: oi, dá uma passadinha lá em Betsaida, dá uma passadinha onde tudo começou, faz uma visita lá para você entender que eu ainda sou o mesmo, que a minha casa ainda é a mesma, que o Evangelho é o mesmo. Oh, aleluia! A gente vai nutelando com o tempo, irmão. A gente vai ficando Nutella. Ai, mas pastor, eu já fui em igreja quando eu me converti no início, e ainda existe isso. Tem igreja que a gente vai, irmãos, que quase não tem banheiro às vezes para você ir, que é um calor terrível, que é um frio às vezes terrível, que às vezes não tem cadeira para todo mundo, que ficar de pé no fundo, a gente fica na rua para assistir culto. Aí a gente vem, prepara aqui, aí eu não vou poder ir pro culto hoje, sabe por quê? Porque liga o ar, fica muito frio, ataca a minha rinite. Aí o outro fala: ai pastor, eu não vou porque está muito quente, e aí ele fica desconfortável na igreja. Aí o outro fala: ai eu não vou porque o som está muito alto e me incomoda quando eu escuto. Eu falo: ai pastor, eu não vou porque o culto é muito morto e é algo mais avivado, parece que nada agrada. Jesus fala assim: sai de Cafarnaum, dá uma passadinha em Betsaida, volta para as raízes, volta para a essência, começa de novo para você entender que a obra ainda é a mesma, que Jesus ainda é o mesmo, que o Evangelho ainda é o mesmo. Eu
Quem vai dar uma passadinha em Betsaida hoje? Eu vou dar uma passada lá. Eu também estou nutelando às vezes também. Fala, está Nutella demais. Precisa, a gente precisa voltar, irmãos, às raízes. Aleluia, Deus. Pode falar um negócio? Crente ainda tem que ler Bíblia, viu, irmão? Glória a Deus. Eu não vou nem perguntar quem leu a Bíblia hoje, você não passa vergonha. Não vou perguntar. Mas pensa aí. Não, pastor, eu nem tenho Bíblia, eu tenho no celular. Mas você vê, você não olha. Ó, vou te falar um negócio. Posso, pastor Simão? Obrigado. Quando para o data show, a gente orienta o grupo a colocar louvores conhecidos. O grupo já sabe. Eles colocam louvores conhecidos. Eu observo, metade da igreja, crente velho já, não conhece a letra, não canta. Sabe por que não canta? Porque não conhece. Sabe por que não conhece? Porque não escuta em casa. Está na hora de dar uma passada em Betsaida de novo. Está na hora de dar umas passadinhas em Betsaida. Voltar a ouvir mais louvor, irmão. Voltar a ouvir mais. Porque a gente não está conhecendo, sabe um monte de outras coisas, mas não sabe das músicas dos louvores da igreja. Aí quando tira a letra, o cidadão não sabe. Se tira o letra, acha na Bíblia Abacuque, tem irmão que está procurando até agora, pastor Abacuque, o senhor falou. Pastor, nós já acabou de ministrar, eu acabei de pregar, como procurando quem é Abacuque? Abacuque é o filho do Felipe. Deus lindo, aleluia. O pastor irmão vai dar uma passadinha em Betsaida. Dá uma passadinha em Betsaida. Dá uma passadinha em Betsaida. Porque o Senhor está nos chamando a voltar a essência da Banda, vem pra frente. Aleluia! Glória a Jesus.